O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho, qual pastor a seu rebanho. Queridos irmãos e irmãs, casais que aqui estão, você que veio e que está passando por aqui pela Canção Nova, às vezes não está participando do acampamento, mas veio para a Santa Missa. O Evangelho de hoje é a explicação da parábola do semeador que Jesus havia contado. Só que para entendermos um pouquinho essa explicação que o próprio Jesus deu, nós não precisamos nem dar muitas explicações, porque ele mesmo já deu a explicação. Mas a parábola, o que é uma parábola? A parábola, se nós buscarmos o significado já no original grego, parábola significa trajetória, algo que foi lançado, não a esmo, mas algo que foi lançado com um propósito, com um objetivo. Então são duas trajetórias que são colocadas uma do lado da outra. Uma trajetória do mundo material, visível aos nossos olhos, e uma trajetória daquilo que é invisível, do mundo espiritual. Então eu tenho aquilo que é material e vou comparar com a vida espiritual. Nós ficamos no meio dessas duas trajetórias. Aqui está aquilo que é meramente humano e aquilo que é meramente espiritual, divino, e é isso que Jesus está contando. Então uma parábola ele traz uma realidade humana, uma trajetória humana, que é da plantação da semente, e ao mesmo tempo ele traz uma realidade divina. E a parábola começa dizendo que o semeador saiu a semear. Quando nós lemos o Evangelho de João, porque a Bíblia é um todo, nós pegamos o Evangelho de João e ele revela para nós, o próprio Jesus vai dizer: eu saí do Pai. É o mesmo verbo sair. Então se eu saí do Pai, e se o semeador saiu a semear, quem que é o semeador? É o próprio Jesus. E ele saiu da onde? Ele fez um caminho de descida até nós. O semeador saiu do Pai, saiu da cultura trinitária para assumir a cultura dos homens, com um propósito. O semeador saiu do Pai, do lado do Pai, saiu da intimidade do Pai e veio até nós, com um único propósito. Isso para a gente entender está lá no livro do Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o Senhor vai dizer assim que Adão agora vai colher o fruto do seu trabalho, com o suor do seu rosto, entre cardos e espinhos.
A terra foi amaldiçoada pelo próprio pecado. A serpente foi amaldiçoada, depois o homem vai colher os frutos do seu pecado, frutos amargos, e vai colher o fruto do trabalho de suas mãos, entre cardos e espinhos. Então, quando o semeador sai do Pai e vem até a nossa terra semear, ele vem semear o quê? A bênção. Então, ele vem abençoar a terra que havia sido amaldiçoada pelo pecado. Então, ele agora vem plantar, com o suor do rosto dele. Ele vai arar a terra, preparar a terra com o seu sacrifício, vai arar a terra e fazer os canteiros com a sua cruz, vai derramar o seu sangue para regar a semente, e depois envia o Espírito Santo para que essa semente possa crescer, e depois, no final dos tempos, envia os seus anjos para a grande recolta, para a colheita daquilo que foi plantado. Então veja, Jesus vem e no único sacrifício, como o novo Adão, no suor do seu rosto, ele vai plantar agora a sua semente. E que semente é essa? Ao mesmo tempo, é interessante essa parábola do semeador, porque ao mesmo tempo que começa falando do semeador, não se fala mais dele, só fala da semente. Então isso significa que ele é o semeador e ao mesmo tempo ele é a própria semente. A semente que é a própria palavra, não palavras, mas uma única palavra que vai ser semeada. Então a semente aqui é o próprio Cristo, e ele vai se deixar semear. Não importa a terra, porque o importante aqui, o que faz, a importância, o que faz a semente ser a própria semente com a sua força, é quem ela é, que é o próprio Cristo. Só que aqui está um grande investimento dos céus em nós. O Pai envia o seu Filho, o Filho vem a nós, na nossa terra, para investir em nós com a semente. É interessante que a primeira trajetória, que é a semente que a gente planta na terra, essa morre. E depois a gente colhe e o fruto também vai morrer, porque nós vamos nos alimentar dele. Mas São Pedro vai dizer que essa semente ela é incorruptível. Então é a semente que é o próprio Cristo. Ele vai se deixar plantar em nós, é um investimento que Deus está fazendo em nós. Por isso que o seu casamento é um grande investimento de Deus. A igreja nos ensina que é o único sacramento que não foi abolido com o pecado original, foi a única bênção, está no ritual, a única bênção que não foi quebrada com o pecado original, qual que foi? A bênção do seu casamento, que Jesus depois instituiu a sacramento. Sacramento não é um sinal visível de uma graça invisível? Então, qual foi o investimento que Deus fez em você com o sacramento do matrimônio? É tornar você testemunha da união dele com a igreja. Testemunha, um sinal daquilo que ele fez com a sua igreja. Então, o seu casamento, ele é eficaz, porque ele é um investimento de Deus, é uma semente que foi plantada na vida de um homem e de uma mulher. Então, o semeador saiu para ser a sua rocha, como eu falava na parte da manhã. Saiu para colocar e te estabelecer sobre a rocha. Ele saiu para semear a sua palavra. A palavra que é uma pessoa, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra que está na terra, que é o seu casamento. Essa palavra que foi plantada no seu matrimônio, ali no dia que vocês deram sim um para o outro diante do altar, que é o lugar do amor, que é o lugar do sacrifício. Portanto, Jesus então agora ele vai explicar a parábola. E a primeira explicação é: o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu no meio do caminho. Eu fico pensando, eu moro em Goiás e lá tem muita semeadura, né? Uma das terras do agro. Ninguém desperdiça semente. Quando você vai plantar, você já faz o canteiro e coloca a semente no lugar certo. Ninguém sai desperdiçando semente. Ninguém sai jogando semente para todo lado. Se esse semeador permitiu que semente caísse no meio do caminho, é porque ele tinha um propósito.
Ele acreditava que até naquela terra batida pelos pés dos animais, poderia nascer alguma coisa, porque a força não estava na terra, a força estava na semente. O poder estava na semente e não na terra. Terra é terra. Agora, a força estava na semente. E esses canteiros, essa terra no meio do caminho, não são estradas, mas é aquela pequena passagem entre os canteiros da plantação. Se preparou os canteiros, fez os sulcos para plantar, então o semeador precisa caminhar entre os canteiros. É nesse canteiro que a semente caiu no meio do caminho, entre canteiros. E é ali, é Deus confiando numa terra batida pelos pés dos homens. É o semeador confiando, não importa se a terra foi pisada, se ela foi machucada, se ela foi ferida, se ela foi sacudida pelos pés, não importa. Se ele permitiu que a semente caísse ali, é porque ele confiava que aquela terra ainda poderia dar frutos. Mas o problema não estava na terra. O problema estava que aquela terra não foi vigilante e permitiu que as aves dos céus viessem e roubassem a semente. João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e levar à perdição. Ele é ladrão desde todo sempre. E o que ele quer fazer é roubar a semente que Deus plantou em nós. É a intenção dele nos deixar sem nada. Lembram da passagem da outra parábola, agora do bom samaritano? Vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Roubaram-lhe tudo. Roubaram a dignidade. Roubaram tudo daquele homem. Ele estava saindo de Jerusalém. Ele estava no templo em adoração, ele estava nas festas em Jerusalém. Tudo que foi plantado nele em Jerusalém, ele foi roubado no meio do caminho. Temos no livro do Gênesis, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus pede para Abraão cortar os animais no meio, e Deus vai passar no meio dos animais. Só que quando Abraão fez isso, aves de rapina vieram para comer o sacrifício que Abraão fez. E a Bíblia vai dizer que Abraão os enxotou. Os padres do deserto diziam que essas aves representam os movimentos da nossa alma espiritual. Que o demônio investe para roubar de nós a própria aliança de Deus, aquilo que foi semeado em nós. E qual deve ser a nossa reação? Expulsar essas aves que querem roubar aquilo que Deus investiu em nós. Eu não sei o que você está vivendo como casal, como matrimônio. Pode ser que o seu casamento esteja como uma terra batida. Já caminhou muito tempo, já caminhou por anos, estão calejados, um calejando o outro, infelizmente, um transformando a vida do outro no inferno. Porque, veja, ninguém se casa para fazer o inferno na vida do outro. Você não se casou para ser... É interessante, às vezes as pessoas chegam para mim nos atendimentos e falam: padre, o meu casamento está um inferno. Aí você escuta, geralmente é a mulher que vem procurar, né? Padre, meu casamento está um inferno. Ah, é? Meu marido é um demônio. Então me fala um pouco desse demônio aí, porque quem sabe no exorcismo liberta, né? Me fala um pouco desse demônio. E na conversa, você percebe que ele se tornou um demônio porque ela fez um inferno na vida dele. Então ele não podia ser anjo, ele tinha que ser demônio. Quem causou o inferno foi ela, e ele virou demônio. Você está entendendo? Às vezes casa-se para prometer felicidade um ao outro, doar a vida um para o outro, amar o outro até o fim, mas acabam, por causa de uma falta de diálogo, de conversa, de resolver as coisas, acabam transformando a vida do outro no inferno. É terra batida. O mais importante, sabe o que é? É que Deus não desistiu desta terra batida por nós mesmos, pisadas por nós mesmos. Uma vez perguntaram assim, disseram, né, o próprio Hitler disse, ele disse que a única maneira de destruir a Igreja Católica
era se tornando católico. Aí perguntaram, por quê? Ele disse, porque só se pode destruir de dentro para fora e nunca de fora para dentro. As perseguições externas da igreja nunca destruíram a igreja. Quem a destrói são os seus próprios membros. Eu digo para você, ninguém pode destruir o seu matrimônio, a não ser você mesmo. Quando você decide que as aves dos céus têm o direito de visitar a terra que Deus investiu com semente. Aves do céu. E essas aves do céu, elas são expulsas através de uma vida de oração. Por isso que todas as vezes que eu prego, anuncio a palavra, depois nós temos que rezar. Por que a gente reza depois de uma pregação? Para que as aves dos céus não venham roubar aquilo que foi semeado no seu coração. O casal precisa orar juntos. Precisa ser um testemunho para a vida dos seus filhos. Como seria bom que os filhos, quando o pai tivesse com problema, a mãe tivesse com problema, e o pai, sendo a cabeça da casa, ele pudesse dizer para os filhos, meus filhos, eu vou resolver uns problemas agora e gostaria de não ser incomodado. Eu vou para o meu quarto falar com Deus, porque é ali que se resolve os problemas. Pronto, os filhos iam aprender. Cadê seu pai? Está resolvendo o problema. Como? Está na presença de Deus. Não está deixando as aves virem roubar aquilo que Deus investiu em você. Pode ser que você seja essa terra bruta, pisada pelo sogro, pela sogra, pelos sofrimentos, pelo vale, pelas incompreensões, até por traições que aconteceram em um período muito difícil do seu casamento. A terra batida pelos pés dos outros, humilhados, sem condições financeiras de dar, quem sabe, um conforto para os filhos, ou casou numa situação muito difícil, casou em luto, com o coração doído, ou foi expulso de casa, enfim, não importa o que o semeador fez, ele deixou as sementes caírem. E por que o semeador, ouço o Senhor me dizendo agora, que o semeador não plantou ali, mas deixou a semente cair, porque se ele plantasse, a terra não aceitaria, não se consideraria tão digna de receber a semente. Então ele deixou cair para que ela pudesse aproveitar do próprio investimento dos céus. Pode ser que você não se sentisse digno de nada, mas o Senhor não desistiu de você e percebeu que você era apenas um caminho entre canteiros. Ele disse, neste casamento eu não vou desistir dele e vou derramar sementes. Agora, existe um outro tipo de terra. Pode ser que você não se enquadre na terra que foi pisada pelos homens, pisada por situações difíceis. O Senhor continua semeando, é um investimento que Deus fez. E eu ainda digo para você, esse investimento custou o sangue de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Eu e você não temos o direito de destruir aquilo que não fomos nós que construímos. Se Deus acreditou em você, é porque Deus tem um propósito, tem um projeto de felicidade para a sua vida. E tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser libertado, quando os dois tomam uma decisão de querer viver realmente na presença do Senhor. A segunda explicação é, a semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É interessante que Herodes também ouvia a pregação de João Batista, gostava da pregação de João Batista, até recebia com alegria, só não se convertia, só não mudava o coração. É aquela história, sabe? Fulano de tal tinha que estar aqui para estar ouvindo isso. Mas se fulano de tal não veio, é porque quem precisa ouvir é você. Se fulano de tal não veio, é porque ele não está precisando tanto. Quem precisa ouvir é aqueles que aqui estão. Então recebe a palavra com alegria, sabe, entusiasmo. Nossa, que palavra bonita, aplaude, chora. É aqueles que vivem
um matrimônio ou uma espiritualidade epidérmica. Diga comigo, epidérmica. Aqui a nível da pele, só com sentimentos, arrepios. Nossa, o padre falou aquele negócio, me arrepiei todinho, mas converteu o coração? Não. Então não adiantou para nada. Entende? Epidérmica, tão profundos como um pires. E olha que o pires não é profundo. Profundo como um pires, só se alimenta de porcaria. Então veja, a semente, mas mesmo assim, o semeador semeou. Que terreno pedregoso é esse? Às vezes a gente acha que é uma terra cheia de pedra, não é não. Na verdade são pedras por baixo e um pouco de terra por cima. Mesmo sabendo que tem pedra por baixo, o semeador, o que ele fez? Ele semeou a semente. A semente caiu ali, no meio daquele terreno cheio de pedras. O que o semeador espera? Aquilo que eu falava para vocês do cedro do Líbano. O semeador esperava que, quando você encontrasse as primeiras pedras no meio do caminho, você não fosse tão covarde e desistisse. Mas que você abraçasse as pedras e fizesse dela uma força para você crescer mais e mais. Mas você começou a encontrar pedras e aprendeu na televisão, aprendeu no Instagram e aprendeu no Facebook, ou quem sabe você é da época do Orkut ainda, do Messenger, né? Ou aprendeu lá que isso se chama, quando tem muita pedra, é porque existe incompatibilidade. Aí eu achava que era terra, mas eu comecei a encontrar só pedras. Aí eu acho que eu vou desistir, porque o que interessa é que eu seja feliz. O que importa é que você seja feliz. Então não importam os meios. Se para eu ser feliz eu tiver que matar alguém, está valendo, porque o que importa é que eu seja feliz. O que está faltando, sabe o que é? É coragem para se sacrificar no amor. É coragem de dar mais um passo. É de tentar mais uma vez. É de abraçar as pedras e fazer das pedras como o cedro do Líbano. As raízes vão abraçando a pedra para poder sustentar o tronco da árvore, ao invés de parar de crescer. Benditas pedras. João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em flagrante delito de adultério. O que fez aquela mulher conhecer Jesus? As pedras nas mãos dos idosos carcomidos pelos seus próprios pecados. O medo de morrer apedrejada fez com que aquela mulher conhecesse o amor que era o próprio Cristo Jesus. E ele se abaixou e escreveu no chão por 2 vezes. E o que ele escrevia? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, dá a resposta. Ele é graça e verdade. Ele escrevia a verdade, você pecou. E ele escrevia a graça, mas o seu pecado não te determina, eu te perdoo. E ao mesmo tempo escrevia, eis que faço novas todas as coisas. Então as pedras não é para nos fazerem desistir, é para nos aprofundarmos no amor. É para nos aprofundarmos no amor, mas essas pedras foi uma terra que desistiu da semente. Diga comigo, a força não está na terra. Olha para o seu esposo e fala, a força não está nos seus músculos. A força está na semente. E a semente é Jesus. Olha para sua esposa e diga, a força não está na sua beleza. Elas gostaram, olha como é que sorriso. Deram um sorriso leste-oeste agora, de um lado para o outro. A força não está na sua beleza, mas a força está na semente. Então acompanha comigo, a semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Não tem raiz, não tem profundidade, é de momento. É de momento. Nós estamos vivendo uma geração
que é produto das circunstâncias. Eu me transformo no produto da circunstância. A circunstância agora é farmar aura. Infelizmente, um bando de gente louca, desordenada, e a gente levando isso na brincadeira, aplaudindo, o negócio é 6-7. E a gente acha lindo isso, bonito demais, está tudo ok. Minha gente, tem muito casal farmando aura aí no seu leito nupcial, vazios, já se enlouqueceram, não tem raiz, não tem profundidade. Você conversa com a pessoa, você sai pior, sem profundidade alguma, rasos, uma conversa cansativa. O importante hoje você conversa com uma pessoa às vezes muito musculosa, uma pessoa musculosa, o importante agora são os músculos, mas você conversa com a pessoa, ela não tem nada para oferecer, nada. Eu estou pensando nas gerações dos vossos filhos, vão se casar com quem? Com quem? Vai ser uma conversa de WhatsApp, tudo vai ser, até o casamento. Acho que nós, os padres, nós vamos ter que resolver isso, casar por WhatsApp, porque não consegue nem olhar para o outro e falar sim. Tá bom, deixa eu pôr aqui, farmar uma aura aqui, sim. Aí faz um gestozinho lá ridículo. Você está entendendo? Sem raízes, sem profundidade. Sem raízes, sem profundidade, é o toma lá da cá, sabe? Falou, respondi, maquinei o que eu vou falar. Esposas com medo de conversar com o esposo com medo da reação da esposa. Espera aí, você casou com seu inimigo? Vocês se casaram para isso? Não conseguem conversar, olhar nos olhos, se resolverem. Prometeu tanta coisa, mas agora tem medo de falar de alguma coisa, aí vive uma vida mentirosa, e Deus está investindo em nós, confiando em nós, confiando em você como pai, como mãe, como casal, para ser um testemunho do amor de Cristo pela igreja. Você sabia que até no casamento, às vezes a gente acha isso bobagem, mas todo o ritual do matrimônio, ele tem um símbolo apocalíptico. Quando o esposo entra, é o sinal do Cristo Jesus. Quando a esposa entra e toca várias coisas, as virgens vêm na frente, são as virgens esperando a esposa. Até o atraso da noiva, que elas atrasam 5 minutos, né, deixa o padre esperando 2, 3 horas, até o atraso da noiva é apocalíptico. O Senhor que não está atrasado, mas nos dando tempo para a conversão. E quando a noiva chega, o noivo vai ao encontro dela, como vai ser no final dos tempos, o Cristo encontrando com a sua esposa, num beijo amoroso, na plenitude dos tempos. Todo o sinal do matrimônio, tudo aquilo, o seu vestido de branco, as virgens, as alianças entrando, tudo isso é um sinal da união de Cristo com a igreja que você é chamado a testemunhar. Só que muitas vezes os casamentos parecem uma guerra apocalíptica, Armagedon, apocalíptico. Os filhos olham para o pai e para a mãe e falam, será que já é fim dos tempos? É a guerra de Jesus com Satanás? Você está entendendo? Ou seja, se o casamento é para ser um sinal daquilo que é Cristo com a igreja, o que estamos fazendo com esse sinal? É a semente que foi investida, mas que não teve raiz, porque parou nas primeiras pedras. Olha para essa pedra que está do seu lado aí. Ao invés de te abandonar, eu preciso te abraçar. Fala para ele, fala para ela. Não tenha medo não, ô rocha, ô pedra. Ao invés de te deixar, eu preciso te abraçar. É você que não vai me deixar cair. Então abraça a sua pedra. A semente foi semeada, só que não tinha
Raízes é de momento, nós não podemos ser de momento. Você imagina se o seu casamento fosse de momento? Você nem estaria aqui, não é verdade? Casamento de momento. Jesus continua. Quando chega o sofrimento, veja, e a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Desiste logo. Perseguição por causa da palavra, sofrimento por causa da palavra. O sofrimento, Deus permite muitas vezes o sofrimento para que nós nos tornemos mais fortes. A palavra provação vem de uma raiz hebraica que significa estandarte. Quando Deus permite a provação, é porque Ele quer nos levantar como uma bandeira e mostrar para o mundo: eles conseguiram, vocês também conseguem. Eles venceram, vocês também poderão vencer. Unidos a Cristo. Não tirem o Senhor. Eu falava hoje de manhã sobre a rocha. A palavra rocha em hebraico se diz selá. Como é que fala? Não, minha gente, me ajuda, vocês não morreram ainda? Selá. E começa com uma letrinha no hebraico que chama samer. Samer, que é o nosso S. Corresponde na transliteração nosso S. Os judeus dizem que essa letra, ela parece um escudo, uma proteção e um sustentáculo. Então, se você casou sobre a rocha, significa que essa rocha vai ser o seu sustento, a sua proteção e a sua força. Por isso que Ele está investindo em você, para que o sofrimento te faça buscar, ficar escondido debaixo desse escudo que é a própria mão de Deus. Deus tem muito para você, viu? Muito para você. Não te trouxe aqui à toa, não te trouxe lá da sua casa aqui à toa. Não saia daqui sem permitir que essa semente realize aquilo para o qual ela foi semeada. Não queira pouco, queira aquilo que Deus quer te dar neste dia. Por fim, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Sabia que preocupação aqui, sabe como é que está escrito no grego? Não está escrito preocupação, está escrito ansiedade. Ansiedade. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem toma um remedinho para ansiedade seria quase uma farmácia. Então não vou pedir. Ansiedade. O que a ansiedade faz? Ela nos faz ver tudo de forma negativa. Tudo vai dar errado. Vai fazer uma viagem, o que a ansiedade fala? Vai acontecer um acidente. Vai fazer uma prova, vou ser reprovado. Vou bater numa porta pedindo um emprego, não vão me dar aquele emprego. Ansiedade. E vem de uma palavrinha, e vem da mesma raiz de ser roubados de nós mesmos. Andamos ansiosos porque fomos roubados de nós mesmos. Muito casamento ansioso, porque foram roubados daquilo que é essencial no matrimônio. Daquilo que é essencial no matrimônio. Ser um para o outro. Uma só carne, um só coração. O dia que vocês se casaram, vocês entraram a dois na igreja. Primeiro ele entrou, depois ela entrou. E quando vocês saíram, Deus não via mais duas pessoas, mas uma única pessoa, um só coração e uma só alma. Eu conheço uma senhora que eu gosto demais dela, é um grande testemunho para mim. Ela disse assim: padre, ela quando fala do marido, o marido é falecido, você vê que os olhos dela ficam cheios de lágrimas, de saudades. Ela viveu mais de 50 anos com ele. Ela disse um dia assim: padre, o meu marido nunca gritou comigo. Falei: ah, não? A gente fica surpreso, né? A gente convive com casais, então fica surpreso. Falei: isso existe ainda, né? Nunca gritou comigo. Não, padre, minto, ela disse. Uma única vez,
porque a casa estava cheia de visitas, e ele gostava de pudim sem calda. E como tinha muita gente na casa, eu servi o pudim e pus a calda. Ele falou: "Ô bem, você não sabe que eu não gosto de caldas?" Foi a única vez. Sabe por que ele nunca gritou com ela? Porque ela nunca precisou gritar com ele. Só se grita, eu vou gritar com o irmão das câmeras, sem microfone, eu preciso gritar para que ele me ouça, porque ele está longe de mim. Agora, eu estou perto do outro irmão aqui. Se eu estou gritando com ele, é porque nós estamos perto, mas os corações estão distantes. Gritando no mesmo quarto, gritando na mesma sala, na mesma cozinha. Espera aí. Você casou para ficar gritando? Você agora é uma matraca? Você agora é um trombone? Minha gente, percebe como que às vezes nós vamos perdendo raízes e vamos permitindo que a ansiedade em falar, em retrucar, em dar resposta, toma conta da gente de uma tal maneira que a gente começa a viver como bicho, rosnando um para o outro, rosnando um para o outro. E aí, é claro, que as coisas começam a acontecer. O divórcio, ele não acontece de uma noite para o dia. O divórcio é resultado de silêncios, de substituição do "eu te amo" pela frase "estou cansado", "não tenho tempo". E isso transborda na vida dos filhos, viu? Seu filho chega no final do bimestre com seu boletim escolar, ou com um desenho que ele fez na escola: "Papai, mamãe, aqui é a minha nota". Você não fez mais do que a sua obrigação. Ansiedade para responder rápido e se livrar. Aí depois não sabe por que os filhos adolescentes não conversam mais com os pais. Você que ensinou, ué. Quando ele queria conversar, você não tinha tempo. Dizia que era mais do que a sua obrigação. Aí quando você fala com o seu filho: "Eu não tenho dinheiro para isso", aí ele fala: "É mais do que a sua obrigação ter. Porque você que é meu pai". Mas quem que ensinou? Ansiedade. Vamos culpá-la? Melhor, né? Ansiedade. E por fim, irmãos, a semente que caiu em terra boa. E aí você já sabe o que aconteceu. Cresceu, nasceu, produziu frutos. Mas o que me encanta nessa parábola é que o semeador não desistiu das terras. Com espinhos, com pedras e no meio do caminho. Isso é sinal que ele não desiste do tipo de casamento que você está vivendo, porque a intenção dele é nos transformar em terra boa e que possamos produzir. É por isso que você veio aqui, porque ele quer arar a terra de novo. Ele quer passar a cruz dele nessa terra que ficou terra batida, ou que ficou cheia de espinhos e de pedras. Ele quer derramar de novo o seu sangue e fazer crescer frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Você ainda acredita no seu casamento? Não, né? Então vou terminar, porque ninguém respondeu. Ai, que susto! Falei: meu Deus do céu, vamos acabar com isso agora. Você ainda crê no seu matrimônio? Então fica de pé e repita comigo: meu matrimônio é eficaz. Meu matrimônio é eficaz. Porque a força não está na terra. Porque a força não está na terra. A força está no sacramento. A força está no sacramento. A força está na semente. A força está na semente. E o semeador é o Cristo. E o semeador é o Cristo. E é Ele que semeia. É Ele que semeia. E Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que as aves do céu venham roubar. Que as aves do céu venham roubar. Que os espinhos sufoquem. Que os espinhos sufoquem. E que as pedras destruam. E que as pedras destruam. Senhor, eu estou em Tuas mãos. Senhor, eu estou em Tuas mãos. Pode semear no meu matrimônio, Senhor. Pode semear no meu matrimônio, Senhor. Não me deixa rezar sozinho, não. Reza você agora, junto com os músicos, com a música, mas reze. Entrega, oferta agora o seu matrimônio
nas mãos do Senhor. Eu também quero ofertar a minha vocação sacerdotal e pedir: semeie na terra boa, Senhor. Faça do meu coração uma terra boa, Senhor. Faça da minha comunidade uma terra boa, Senhor, onde a tua semente vai crescer, vai dar frutos, e os pássaros poderão vir fazer os seus ninhos, Senhor. Os homens poderão comer dos seus frutos. É isso que nós estamos te pedindo agora. Não permita que percamos o teu investimento. Nós queremos dar lucro, Senhor, o teu investimento a partir deste acampamento para casais. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Declare isso. Te dou Erga seus braços em direção aos céus. Acesso. Reze pela sua casa, seu casamento. Diga isso ao Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro, Senhor, eu escancaro. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Livre acesso. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte. Realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor.